Olá, moçada, tudo bem com vocês? Então, me chamo Luiz Gustavo Carati de Oliveira, sou professor de processo civil, em especial a parte de execuções. Deixa aí, então, o nosso canal no YouTube, siga o nosso canal, compartilhe nossos vídeos, curtam, mandem para os amiguinhos, aproveita as revisões para as provas. Joia, moçada? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre responsabilidade patrimonial de terceiros e também fraude à execução e fraude a credores. Então, moçada, para iniciar, lembrando que quando nós falamos em responsabilidade patrimonial, o responsável primário é sempre o devedor. Mas aí, a lei processual, o nosso Código de Processo Civil, ele vai estender essa responsabilidade, em alguns casos, a terceiros, quando o devedor não tiver bens ou eles não forem suficientes para a satisfação do crédito. Joia? Então, as hipóteses estão previstas lá no artigo 790 do CPC. Dentre elas, nós temos a responsabilidade do sucessor a título singular. O que isso significa, professor? Esta é a hipótese, então, de alienação de coisa litigiosa. Então, a própria coisa litigiosa, ela é alienada. Então, se no curso do processo que versa sobre direito real ou ainda de obrigação repercutória, o devedor alienar a coisa a um terceiro, a sentença também vai estender os seus efeitos a ele. Joia? Lembrando que a alienação de coisa litigiosa, ela é ineficaz perante o credor. Então, se ela é feita no curso da ação fundada em direito real, desde que a pendência da ação tenha sido averbada no respectivo registro público, configura a fraude de execução. Então, em nada adianta apenas e tão somente eu ter aí um bem e uma execução. Eu tenho que ter a averbação. Isto gera bastante discussão quando nós falamos em fraude de execução, mas nós temos uma súmula do STJ que nós vamos abordar ainda no vídeo de hoje para tentar clarear este entendimento. Os bens dos sócios. Moçada, como regra, a gente sabe que a empresa responde com o seu patrimônio. Porém, em algumas circunstâncias, então, é admitido que esta execução extrapole a figura da pessoa jurídica e ela também ataque os bens dos sócios. Joia? Como regra, então, a gente tem que lembrar que a empresa ela é solvente, né? Então a gente busca aí sempre que a empresa tem aí capital, tem a solvência para liquidar seus débitos. Porém, não é sempre assim que acontece, joia? Nós temos como exemplo a confusão patrimonial, aquelas dívidas decorrentes de crimes ambientais, e também nós temos um instituto próprio, que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica tem a personalidade dela, e aqui nós tentamos desconstituir, desconsiderar essa personalidade jurídica e atacar, então, os bens dos sócios. Joia? Lá no artigo 50 do Código Civil, expõe que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada, então, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Moçada, não é raro aqui no Brasil, nós vemos então a figura da empresa quebrada, mal das pernas. Ao mesmo tempo, nós vemos aí os sócios, proprietários dessa empresa, andando de avião,
passeando pelo mundo afora e fazendo viagens internacionais. Isso tudo oriundo com direito dinheiro de onde? Da empresa. Então o que ele faz? Ele tem lá, deixa um baixíssimo capital para a empresa, usufrui dessa empresa e aí faz essa confusão patrimonial entre a pessoa do sócio e ainda a empresa. Então isto é uma tentativa de blindar, né, de blindar esse patrimônio, tirando da empresa e trazendo para os sócios. Então, não pode o credor ficar Deus dará numa situação dessa. Joia? Então, no novo CPC, nós tivemos então a desconsideração da personalidade jurídica, expressa lá no artigo 133 até o 137. Este é o incidente próprio e ele é relativo então à chamada intervenção de terceiros. Outra questão, quando os bens do executado, ainda que em poder de terceiros. Gente, eu posso ter bens da pessoa executada e esses bens encontram-se apenas em poder de terceiro. Então ele garante que os bens que estejam em posse de terceiros possam ser utilizados como forma de responsabilização, pois na síntese temos a responsabilidade primária do próprio devedor, pois esses bens são seus, estão apenas em poder de um terceiro. Joia? Quanto aos bens do cônjuge ou companheiro, esse ponto é bem interessante. Sabe por quê? Porque existem alguns casos em que o débito é contraído pelo casal, pelos parceiros. Então, ambos são considerados, então, como devedores primários. E aí a discussão é mais simples. Porém, existem algumas situações onde o débito pode ser contraído apenas por um dos cônjuges. Neste caso, então, deve ser respeitado a meação e ainda a proteção do bem de família, cabendo a este, o interessado, né, opor essa situação no chamado embargos de terceiro. E aí ele vai postular a liberação, e só que ele vai ter o ônus de comprovar que a dívida não o beneficiou. Por quê? Porque existe uma presunção, a presunção relativa do benefício de ambos. Então ele vai ter que comprovar que aquela dívida contraída de forma unitária por um dos cônjuges, pelo outro, não lhe trouxe nenhum tipo de benefício. Este é um ponto difícil de ser comprovado. Joia? Os alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Hoje nós vamos ter bastante atenção à fraude de execução já, tá? Então não sai daí. Então as alienações de bem em fraude de execução são ineficazes perante o credor. Já vimos isso hoje. Joia? No caso, então, de fraude de execução, o adquirente ou cessionário não responderá pela dívida. Mas olha que interessante. O bem a ele transferido que fica sujeito à execução. Lembrando ainda que a responsabilidade desse terceiro, ela limita-se ao bem. Joia? E aí, já acelerando o processo, vamos adentrando então na fraude à execução e a fraude a credores. Joia? Muitas são as confusões entre esses dois institutos, tá? Então o nosso objetivo é dirimir esses conceitos aí meio conflitantes que muitos, às vezes, autores tentando facilitar, complicam, e é mesmo ao final nós vamos deixar disponível aqui para os senhores uma tabelinha com a diferença de um para o outro. Esse é o grande finale. Quanto à fraude à execução. Então, moçada, a fraude à execução, ela é um instituto de direito processual civil. Ele constitui um ato atentatório à dignidade da justiça. E ele vai se distinguir da fraude contra credores, que é um defeito jurídico, que está tratada lá no artigo 158 do Código Civil. Vamos lá. A fraude contra credores, ela ofende direito dos credores.
enquanto a fraude à execução, ela atenta contra o bom funcionamento do Poder Judiciário. Nós estamos falando aqui de ação em trâmite, enquanto o outro é apenas uma dívida que antecede a qualquer tipo de ação judicial. Joia? Então, em ambos, o devedor ele vai desfazer dos seus bens, tornando-se insolvente. Então, o objetivo do devedor aqui é ele desfazer desses bens, às vezes até de formas aí bem questionáveis, né? Passando apenas os bens para nomes de terceiros, apenas para se tornar insolvente e não ter como pagar essa dívida. Joia? A diferença ela vai consistir que na fraude contra credores, a alienação ela é feita quando ainda não havia nenhuma ação em curso. Enquanto a fraude e execução, ela só existe se a ação já estiver em andamento. Joia? Então esse é o principal ponto de diferença entre esses dois institutos, entre a fraude e a execução e ainda a fraude contra credores. Então se o senhor observou bem, na fraude contra credores, o indivíduo tem uma dívida, mas ele não tem uma ação judicial. Enquanto a fraude e execuções, eu já tenho uma ação judicial em curso e em ambas as situações, o devedor ele vai tentar se desfazer de seu patrimônio. Joia? É a grande malandragem. O artigo 792, lá do Código de Processo Civil, ele vai elencar, então, a situação de fraude e execução. E em todas elas, os senhores vão observar que já se pressupõe um processo pendente. Joia? A fraude a credores, nós vimos que existe o débito, mas não existe uma ação. Joia? Então está expresso lá no artigo 792 do CPC, que é interessantíssimo da gente mencionar, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude de execução quando, moçada? Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Joia? Segundo ponto, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma lá do artigo 828. O artigo 828, ele diz sobre o pedido de certidão de execução, aonde o credor pega essa certidão e vai lá averbar junto ao órgão competente, ao cartório, se é o Detran, o cartório, depende da questão do bem, e aí, então, é nisto que versa esta questão desta averbação específica do inciso 2, com apontamento ao artigo 828. Joia? Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguída a fraude. Acabou? Tá quase. Quanto ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Aqui que é interessante, moçada, porque aqui eu estou falando de uma ação de, por exemplo, conhecimento que poderá, no momento de fase satisfativa, levar esse devedor à insolvência. Joia? E ainda as questões lá, as demais questões previstas em lei, que está escrito lá. Joia? Então, olha só, o credor ele vai poder postular o reconhecimento da fraude e execução nos próprios autos do processo em curso. Já a fraude contra credores, ele só pode ser declarado em ação própria. A doutrina, gente, como uma forma quase geral, chama essa ação de ação pauliana, mas também ela é conhecida como ação revocatória. Joia? Então, enquanto o credor, em uma execução em trâmite, ele vai fazer como incidente nos próprios autos, dentro de aspas, né? O outro depende de uma ação própria, que é a antiga ação pauliana. Gente, a ação pauliana é tão interessante que me lembro muito bem de alguns anos atrás, falar mais de 15 anos, alguns anos atrás,
no momento de fazer a prova da OAB, era o que todo mundo apostava naquela época, quando eu tive a oportunidade de fazer a prova. E aí o que acontece? Na minha prova não caiu, mas na seguinte caiu. Joia, nem época, nem era unificada, tá? Isso na OAB lá de Minas Gerais, antes da unificação, antes de CESP passar, tem bastante tempo. Quanto aos requisitos da fraude à execução, nós temos alguns requisitos. Um processo pendente. Aqui é um ponto interessante falar, que não é necessário que seja de execução. Haverá fraude se a alienação ocorre em qualquer tipo de processo pendente, seja de conhecimento ou seja de execução. Interessante pontuar que parte da doutrina entende que, havendo a ação em curso, mesmo de conhecimento, entre a distribuição e a citação, eu vou lá e peço a certidão do 828 e a verbo. E nesse meio tempo, então, eu já estaria protegido. E após a citação, seria já fraude. Moçada, esse não é um entendimento majoritário, tá? Então tem bastante cuidado. A gente aborda aqui, traz a súmula do STJ e depois a gente dá uma afinada um pouco melhor. Beleza? Então, olha só, prevalece o entendimento que para existir fraude à execução é preciso que o devedor já tenha sido citado para o processo, seja ele então de conhecimento ou de execução. Porque se ele não tinha ciência de uma ação que foi distribuída, porque ele não foi citado, como é que ele estaria cometendo qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de ato atentatório à dignidade da justiça? Ele não tinha conhecimento, ele não tinha bola de cristal, então esse é o entendimento que prevalece. Joia? Então, diante da possibilidade de o devedor desfazer-se dos seus bens entre o protocolo da inicial e a citação, é que foi criado, então, o texto do artigo 828, que é o que eu estava falando para os senhores. Ou seja, se mesmo assim o credor ficar aí inseguro e achar que, e levando em conta hoje, gente, dos processos judiciais eletrônicos, onde as partes têm acesso aí muito mais facilitado, né? Mesmo que fique registrado no PJE o acesso de um terceiro do processo, isso vai ser o advogado, nós estamos falando aí que todo processo é público. Então o advogado acessa um processo no PJE, aonde foi distribuído, e aí então ele repassa essa informação para esse devedor, como é que você vai conseguir comprovar esta situação? Não vai, moçada, não vai. Então, a forma mais segura que nós temos aí para evitar qualquer tipo de esvaziamento patrimonial é que, uma vez feito a distribuição, eu vou lá, com fundamento no 828, peço a certidão, pego a certidão, averbo junto aos órgãos competentes, e aí eu ficaria mais assegurado. Joia, fico protegido. Lembra que o Brasil é dose, né, cara? Para credor receber aqui não é fácil. Então ele autoriza o exequente a obter uma certidão comprobatória da admissão da execução para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Joia? A finalidade da averbação é tornar pública a execução, de modo então que os terceiros adquirentes do bem não sejam surpreendidos com o reconhecimento da fraude. Então, olha só, gente, você fala assim, professor, quando eu vou comprar um bem, eu não peço certidões do bens. E eu já te falo, peça certidão de qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel. Você vai lá no cartório de registro de imóveis e o cara fala, eu quero uma certidão de tal bem. Você vai e faz a checagem junto aos órgãos aí de Detran estaduais e faça uma checagem, ver se não tem nenhum tipo de lançamento nesse veículo, nesse Renavan. Sabe por quê? Porque a alegação que o terceiro de boa-fé não sabia, após um lançamento de averbação desse, meu amigo, não cola. Não vai colar. Acredite em mim. Beleza? Então a averbação ela deve ser comunicada ao juízo no prazo de 10 dias após sua concretização. Então o juiz expede essa certidão, eu vou lá, faço a averbação junto ao órgão competente, e aí depois eu faço a comunicação e até às vezes a comprovação, né, junto do lançamento, junto ao juízo, aonde tramita a ação. Joia? E ainda, para que não corra prejuízos ao devedor, assim que os bens suficientes garantam o débito, serão canceladas as averbações de outros bens que não tenham sido penhorados, porque o débito já está garantido. Então, se você tem um débito de 50 mil
tem um carro de 40 e tem um outro imóvel de 100, ao emitir essa certidão, será feito o lançamento no veículo, que aí é o valor mais próximo, né? O primeiro até compreender o valor, tá? E existem alguns pontos interessantes quanto a isso, que isto, gente, se gerar uma averbação indevida, o exequente ele deve indenizar o devedor, e esse aí gera um incidente processual, ele rola em autos apartados. Então, olha só, se ocorrer um excesso, e esse excesso aí, que a gente chama de averbação indevida, gera um prejuízo no devedor, e é óbvio que vai gerar, porque você tem meu patrimônio todo aí indisponível, eu vou poder, então, suscitar esse incidente para poder ver minha indenização. Então, não é assim. Lembra que nós temos alguns princípios que protegem o devedor. Então, por exemplo, a execução não pode levar à miserabilidade do devedor. Tem que ser respeitada a dignidade humana do devedor. Existem vários princípios dentro da execução que protegem a figura do devedor. Então não é assim o oba-oba que sai penhorando, lançando indisponibilidade em todos os bens e tipo, eu tô garantindo meu crédito. Não é isso, tem um limite, moçada. Joia? Agora o que eu quero firmar. Então a súmula 375 do STJ, ela expõe que só há presunção de má-fé do terceiro adquirente se houver o registro da penhora, podendo retroagir, no entanto, a data em que foi averbada a certidão mencionado no dispositivo legal. Então, moçada, conforme a súmula do STJ, nós vamos ver um tópico específico sobre a má-fé, tem que haver averbação. Joia? A coisa litigiosa ou insolvência do devedor. Então, os incisos 1 e 4, lá do artigo 792, eles expõem, então, dessas situações diferentes, tá? Mas ambas elas trazem as características da fraude à execução. Beleza? Quanto ao inciso 1, ele expõe que o inciso 1 sobre o qual pende a ação real ou com pretensão repersecutória, o bem alienado é o próprio objeto do litígio, ainda que o devedor tenha outros bens e esteja solvente. Nós já vimos esse ponto na aula de hoje mais cedo, né? E aí, no inciso 4, ele trata da alienação ou oneração de bens quando tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Ou seja, quando ao final da demanda ele vai ficar pobre de maré de si. Então, olha só, existe ação patrimonial no curso da qual o devedor alienando bens torna-se insolvente, em detrimento do credor. Então aqui nós temos um objetivo dele dissolver o bem para tornar-se insolvente. Acredite, nós temos muito disso. Joia? Então olha só, a fraude à execução, ela só pode ser reconhecida na execução, porque só então ficará caracterizada o estado de insolvência. Mas, ao reconhecer o juiz, ele declarará a ineficácia retroativa de todas as alienações ocorridas desde a citação lá na fase de conhecimento. Olha a extensão. Então, eles retroagem. Joia? A má-fé do adquirente. A má-fé do adquirente, lá o Código Civil, ele aponta como requisito da fraude contra credores também, a má-fé do adquirente. Está lá no artigo 161. E ainda, a súmula 375, que nós já vimos hoje, eles põem que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora, do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Joia? O enunciado, então, se você observar, ele deixa claro que só vai existir a má-fé do adquirente, dizendo que essa não é presumida. Joia? Ela tem que haver a averbação da penhora ou da questão do débito, né? Que deve ocorrer lá conforme os termos daquela certidão do artigo 828, que também nós já vimos hoje. Então eu distribuo uma ação de conhecimento, eu entendo aí que pode gerar, e aí tem até uma divergência, se na ação de conhecimento pode gerar o 828, nós não vamos entrar nisso no vídeo de hoje, ou apenas numa execução após a distribuição, né? Não vamos entrar nisso hoje ainda, mas uma vez então averbada aquela certidão do 828, aí, se o adquirente compra um imóvel, ele não verifica e não tira a devida certidão, aí sim
geraria má-fé. Então essa má-fé ela não é presumida. Joia? Então, se não houver a averbação, o reconhecimento da fraude dependerá da prova de que o adquirente estava de má-fé. Esta não é presumida pelo fato de o adquirente poder pedir certidões no distribuidor. Joia? Então, moçada, olha só, um ponto que chama a atenção é que esse terceiro, a sistemática do direito processual tange muito nisso. Nós entendemos que os negócios jurídicos são realizados com boa fé. Nós não podemos levar à exceção a ideia que o adquirente está comprando um imóvel de má fé, sabendo então, ou então, que ainda o devedor de má fé estaria dispondo do seu patrimônio. Então, olha só, a gente só pode constatar essa má fé se o indivíduo, então, ao checar as certidões dos imóveis, observar, por exemplo, que existe um lançamento nele. Joia? A necessidade de intimação do terceiro adquirente. E aqui é um ponto que chama a atenção, porque se for reconhecida essa fraude de execução, o terceiro adquirente ele não se torna parte. O bem que ele adquiriu que responde pela dívida. Joia? Então ele não vai se tornar parte na execução. O bem que vai ser utilizado para quitar a dívida. Um ponto que chama a atenção. Nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa, e aí lá no 792, lá no quarto, ele determina então que antes que o juiz declare a fraude de execução, ele tem que intimar o terceiro. E esse terceiro ele pode fazer o quê? Ele pode ficar inerte, caladão, né? Deixar a coisa acontecer, ou então ele pode manifestar no prazo de 15 dias com chamado embargo de terceiro. Se ele não fizer isso, ocorre a chamada pena de preclusão, ou seja, ele poderia ter feito o ato processual e deixou de fazer. Então, nesse sentido, ele vai sofrer os efeitos, né, dessa fraude de execução quanto à questão patrimonial, porque ele em si nós vimos que ele não torna-se parte da execução. Quanto à ineficácia da alienação. Então, moçada, o reconhecimento da fraude ela não implicará a declaração de nulidade ou anulação do ato de alienação, mas somente a ineficácia perante o credor. Então, para ele, fica tudo de boa. Agora, o que nós mais esperamos. Vamos, num quadro, eu coloquei as diferenças, então, entre fraudes a credores e a fraude à execução. Grande parte das questões, por exemplo, da OAB, questões de execução, quando fala dos dois, são respondidas aqui, tá? Então esta é um bom momento para você tirar aquele print, dar aquela salvada. Eu vou deixar até aberto para facilitar a vida dos senhores. Então vamos lá. Diferença entre fraude a credores e fraude à execução. Credores, ela ocorre antes da citação. Execução, após a citação. Fraude contra credores é um instituto de direito material, enquanto a fraude à execução é um instituto de direito processual. A fraude contra credores é um defeito no negócio jurídico. Já a fraude à execução é um ato atentatório à dignidade da justiça. A fraude contra credores, a dívida já é existente, sem, entretanto, existir processo em andamento. A fraude à execução, já houve a demanda com a citação. A fraude contra credores, a ineficácia contra o credor, que deve ser reconhecida em ação própria, é a clássica ação pauliana. Já a fraude à execução é a ineficácia reconhecida nos próprios autos. Então, moçada, estas são as principais diferenças entre fraude à execução, fraude a credores. Nós tivemos a oportunidade hoje, então, de ver também um pouco sobre a responsabilidade patrimonial contra terceiros. Então, o nosso objetivo é fazer um vídeo aí mais condensado, com uma velocidade maior. Então, vamos terminando o vídeo de hoje. Deixo aqui meu abraço para todos os senhores.
curte aqui o vídeo, segue o nosso canal, compartilha esse vídeo com os amigos. Isso é bem interessante. Isso nos impulsiona mais a gravar vídeos. Lembrando que no nosso canal nós temos vídeos de todas as áreas, processo civil, temos penal, processo penal, muito conteúdo de estágio e prática, curso para OAB, tudo disponível aí de forma gratuita para os senhores. Joia, moçada? Então, abraço para os senhores e até o nosso próximo vídeo.